O primeiro a entrar tinha que ser o Fê, né? Oi, tudo bem, amor? Muito bom ter você aqui. Gabriel. Vou dar só um tempinho pra ver se entra mais alguém. Eu vi que vocês estavam online esperando. Aquelas com vergonha de estar fazendo a primeira live. Mas assim, é bom que quem não puder tá vendo essa live aqui, eu vou estar salvando pra depois. Até porque muita gente mandou pergunta e assim, às vezes a pessoa não pode estar vendo, mas aí depois vocês vão ter acesso. O Fê colocou despertador. Que lindo, que fofura, gente! Então, como prometido, vai ser a live que eu vou falar um pouquinho sobre planejamento de uma viagem pra Disney. Espero que não tenha nenhum problema. Primeira live, então, né? Eu só quero falar. Espero que eu seja produtiva em pouco tempo. Então, assim, que eu consiga falar bastante coisa em pouco tempo, pra não ficar muito maçante, né? Eu separei as perguntas aqui que o pessoal mandou e separei um material aqui pra mostrar sobre todo o planejamento da minha viagem. Só que o que acontece? Eu fiquei por volta de uma semana lá, só que como são só 4 parques da Disney, eu fiz uma conta como se fossem 4 dias. Porque o pessoal me perguntou o custo total de uma viagem para lá. Então eu fiz baseado nesses 4 dias, que são só os parques temáticos. Lembrando que a Disney também tem os parques aquáticos e fora que em Orlando tem várias outras atrações. Então, assim, é uma gama muito grande de coisas para fazer e para ver lá e tudo depende do que a pessoa vai querer fazer. Mas, como nosso foco é Disney, foi o que eu foquei, tá? Aí, ó, primeiramente o planejamento começa como? Você vai fazer as perguntinhas, né? Quanto que você quer gastar, quando que você quer ir e quanto tempo que você quer ficar lá. Então, assim, não adianta você planejar uma viagem e depois você ver que você não vai conseguir pagar por ela. Então, assim, primeiro você tem que levantar o tanto de dinheiro que você está disposto a gastar. Porque aí sim você vai conseguir fazer um bom planejamento, direcionar o seu tempo, direcionar com o que você vai gastar aquele dinheiro. Então, assim, vou estar falando um pouquinho aqui dos gastos e de como foi meu planejamento. No caso, quando eu fui para Disney, eu já estava nos Estados Unidos. Então, em questão de passagem aérea, por exemplo, eu não gastei muito, porque eu já estava lá, né? A passagem aérea na cotação, a gente lembrando que tudo segue a cotação do dólar e, obviamente, o dólar naquela época estava muito mais baixo. Hoje eu fui ver a cotação, estava 5,66, naquela época estava 3,45. Então, o que eu gastei foi muito menor do que alguém que hoje, ou no final deste ano, por exemplo, gastaria para ir para Disney. Então, tudo bem isso. Quando você vai levar em consideração, além do tanto de dinheiro que você quer gastar, você também tem que levar em consideração o período. Por quê? Se você for na alta temporada, isso aí é básico, né? A gente sabe que você vai gastar muito mais dinheiro. Então, assim, o ideal é fugir de final de ano e das férias, né? Do período de férias, geralmente meio do ano, e dezembro e janeiro. Principalmente datas comemorativas, Natal, fica tudo muito caro lá nos parques. Então, isso aumenta muito o valor gasto durante a viagem, tá? Eu fui em setembro, então, assim, foi um período bem bacana e eu não tive muito gasto. Eu demorei na minha viagem, demorei cerca de 2 meses para planejar, porque como era uma viagem assim que eu queria queria fazer há muito tempo, eu olhei cada mínimo detalhe. Mas vamos lá. Com a passagem aérea, como eu estava no estado de Massachusetts e eu já estava nos Estados Unidos, o gasto que eu tive foi só o deslocamento
de Boston, Massachusetts, para Orlando, na Flórida. Então, eu gastei de passagem aérea, na época, R$ 887. Só que eu pesquisando as passagens daqui, saídas de São Paulo, por exemplo, e geralmente, gente, São Paulo é o lugar mais barato para se procurar saída, sabe? Então, tá na faixa de R$ 2.200, mais ou menos, isso sem as taxas, claro. Mas tá na faixa de R$ 2.200 uma viagem. No final, eu calculei para o início do ano que vem. Porque outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a antecedência do seu planejamento. Você tem que começar a planejar com no mínimo 6 meses de antecedência. Por quê? A passagem aérea, todo mundo sabe que quando vai ficando mais perto, ela vai ficando mais cara. E além disso, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, tem algumas coisas que você já tem que planejar com antecedência. Então, assim, 1 mês, 2 meses antes de viajar, você já tem que estar com algumas coisas prontas. Então, se você deixar tudo para a última hora, vai dar problema. Sua viagem não vai dar certo, a sua viagem que você planejou, que você sonhou, não vai dar certo, tá? Aí, então fica nessa faixa de atualmente uma viagem saindo de São Paulo direto para Orlando, R$ 2.200, R$ 2.100, R$ 2.300, tá? Aí, em questão de hotel, a pessoa que não enxerga, eu vou pôr óculos. Em questão de hotel, eu preferi ficar num hotel que eu conseguisse pagar pouco e eu poupasse dinheiro para que eu gastasse dinheiro nos parques. Então, vai do que você prefere. Eu preferi poupar em hospedagem, tá? E gastar mais nos parques. Mas, ao mesmo tempo, eu optei por um hotel não muito bom, fato, mas que ficasse nas proximidades do Lake Buena Vista, que é onde fica o complexo da Disney, né? Os resorts, os parques, tudo. Então, pegando um resumo aqui do que eu gastei nesses 4 dias, que eu tô levando em consideração para os 4 parques, R$ 560 em hospedagem. Só que essa hospedagem, ela não tinha café da manhã. Não tinha frigobar, ar-condicionado, tudo isso, estacionamento. Só que o meu objetivo era ficar perto dos parques, mas pagar pouco. E como eu não queria perder tempo lá, então para mim o café da manhã nem era tão significativo assim. Porque eu saía do hotel muito cedo, porque eu queria ser a primeira a estar no portão de entrada dos parques, e eu era a última a sair dos parques. Uma das últimas. Então eu chegava no hotel já muito cansada, era realmente só para dormir, era só uma cama e o chuveiro que eu precisava. Né? Se você não tem esse pique, tem várias outras opções que você pode conseguir um preço bacana, mas um lugar também legal, que ofereça um café da manhã, que ofereça um serviço diferenciado. Geralmente a maioria dos hotéis lá da região, que não são os resorts da Disney, né, as outras opções, eles oferecem minibar, tem micro-ondas, tem alguns com piscina, tem academia, enfim, é uma infinidade de estrutura. Tem áreas tem hotéis camping também, que você vai pagar pouco, mas claro que é para, né, para quem gosta de menos conforto, você não vai ter o ar-condicionado, né, e tudo mais. Mas tem esse tipo, por exemplo, eu consegui achar, por exemplo, hotéis lá que você vai pagar R$ 111 a diária e que vai te oferecer tudo isso. Tem o minibar, tem o frigobar, tem o ar-condicionado e tudo. E tem alguns que, às vezes, para quem vai com criança, por exemplo, que oferece transporte, o traslado até os parques da Disney, o que eu achei um diferencial muito bacana. Só que alguns outros te cobram um preço quase a mesma coisa e não te oferecem esse traslado. Então é bom você dar uma pesquisada sobre isso. Fê, R$ 111. R$ 111. Depois eu até te mando, se você quiser, tá? Ei, Carol! Então, aí, enfim, esses são os hotéis que não são os resorts da Disney, tá? Agora, eu coloquei aqui uma observação. Se você quer realmente ter uma experiência com a Disney mesmo, como é que eu vou te dizer? Se afundar mesmo no universo da Disney, né, como um todo, vale a pena. E se você tem um dinheirinho sobrando,
né? Vale a pena sim você ficar no resort da Disney, tá? Claro que se você tiver esse dinheirinho sobrando aí. Aí eu anotei aqui algumas das diferenciações de ficar num resort da Disney. Eu lembro que quando eu cheguei no aeroporto, tinha um ônibus todo desenhado do Mickey, maravilhoso, e os funcionários todos uniformizados, maravilhosos, esperando esperando aqueles hóspedes, né, aqueles clientes que iam chegar e que iam para os resorts da Disney. Eles ainda oferecem esse serviço, né, de traslado até os resorts, do aeroporto até o resort, mas se não me engano, acho que em janeiro do ano que vem eles vão parar de oferecer esse serviço, mas é muito bacana. A pessoa já chega, já se sentia especial. Na hora que eu vi o jeito que eles recebiam as pessoas que ficavam nos resorts, é assim, é realmente mágico mesmo, é magia da Disney mesmo, já começa no aeroporto. Além disso, eles têm uma decoração, assim, maravilhosa. Eu pude ir no resort do Animal Kingdom, e, assim, é maravilhoso. É muito, muito legal a decoração, o ambiente, a música ambiente, tudo te faz, assim, realmente ficar num mundo de fantasia ali. Só que se você não quiser ficar lá, você não quiser pagar por isso, Carol, te levo. Oi, Rob. Se você não quiser pagar por isso, tá? Você pode pagar por um café da manhã. Você pode tomar um café da manhã no resort da Disney. Você pode jantar lá. Claro que você tem que reservar, você tem que fazer sua reserva. Agora, na atual conjuntura do corona, eles não estão autorizando e alguns resorts estão até fechados, né? Claro, porque não tem público-alvo para todos. Mas, assim, isso em situações normais é totalmente possível, tá? Fora isso, a vantagem de ficar no resort da Disney é o deslocamento. O que acontece? Eles têm ônibus a todo momento, tem um ponto de ônibus na frente do lobby do hotel, não tão na frente, mas próximo, que toda hora passa ônibus e ele vem com os nomes de qual complexo, qual parque que ele tá indo naquele dia. Se é o Animal Kingdom, se é o Hollywood Studios, enfim, e ele vai te levar para aquele parque. E tem outras, além disso, tem o trenzinho também que você pode. E agora eles têm também o Skyliner, que te leva de alguns pontos específicos, alguns resorts. É como se fosse o bondinho do Pão de Açúcar, que eles acabaram de lançar também, que é muito interessante, é uma experiência bacana também. Fora isso, quem tem hospedagem no resort da Disney tem direito a entrar 1 hora mais cedo nos parques, né? E inclusive alguns parques sair mais tarde. E, gente, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. 1 hora dentro de um dos parques, principalmente o Magic Kingdom, que é o maior, assim, faz diferença para quem quer ter uma experiência completa, para quem quer aproveitar o máximo possível da viagem, tá? Deixa eu ver o que eu anotei mais aqui dos resorts. Bom, enfim, os resorts da Disney você paga mais, mas você tá pagando por um serviço diferenciado. Então, quem tem um dinheirinho a mais, quer gastar um pouquinho a mais, eu acho que é uma experiência bacana. Aí eu anotei aqui, por exemplo, ó, tem um resort, o Resort All Star da Disney, que tá cobrando a diária aí na faixa de até $260. Tá? Mas assim, é uma infinidade de resorts, é uma infinidade. Então, se você realmente decidir ir por esse caminho, tem que pesquisar bastante para conseguir um preço bem legal para ficar num desses resorts aí. Mas nada é impossível para quem sonha, gente. Sempre falo isso. Tá, fechado. Tem a passagem, tem um hotel. Nós vamos pros ingressos, tá? Os ingressos é um caso à parte. O que acontece? Tem 2 tipos de ingressos para os parques da Disney. Tem o day ticket, que você vai para um parque por dia, ou você tem o outro, o Hopper, que você pode visitar até 2 parques no mesmo dia. Você tem entradas múltiplas, né? Claro que o básico, né, uma entrada, um parque por dia, ele é mais barato, tá? Eu, Jéssica, humilde, aconselho que
que você faça um parque por dia. Porque mesmo os parques menores, como Hollywood Studios, por exemplo, que eu considero que seja o menor, tem muita coisa para ver. Tem muita coisa para ver, porque não são só os brinquedos em si, tem muitos shows, espetáculos, e tudo isso tem fila. Então você gasta muito tempo, fora que você vai parar para comer, você vai parar para ir no banheiro, você vai parar um pouquinho para sentar, para descansar. Então assim, tudo isso gasta muito tempo. E se você for correr de um parque para o outro no mesmo dia, você vai perder tempo naquele deslocamento também. Então você vai deixar de ver alguma coisa certamente, certamente. Então o ideal é você fazer um parque por dia, né? E para você experimentar o máximo possível daquele parque, principalmente o Magic Kingdom, gente, principalmente o Magic Kingdom. Ele assim é gigante, é gigantesco, é muita coisa para fazer. O e-ticket, né, você compra direto no site da Disney e tudo mais. Eles vão te mandar um e-ticket assim que você compra. Aí tem o código de barra e você vai baixar o app da Disney. E nesse app da Disney, você vai linkar lá o seu CPF, o seu nome ao seu ticket. E ele vai te dar algumas facilidades naquele app. Você pode fazer inúmeras coisas ali que depois eu vou estar explicando, tá? Mas, resumindo, os tickets para 4 dias, que foi que eu tô fazendo o levantamento de preços aqui, se você for visitar os 4 parques, ô Rinelli, então, são 4 parques temáticos, mas a gente tem que lembrar que também a Disney também tem os parques aquáticos. Quem quiser visitar os parques aquáticos, aí vai ter que ficar um tempinho mais e vai gastar um pouquinho mais também. Mas, por exemplo, o ingresso básico para 4 dias, um parque por dia, ele vai estar saindo hoje R$ 1.293,75. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Mas é isso aí, R$ 1.293,75. Tá? Vão colocando na canetinha a soma aí. Depois eu vou falar o que eu gastei de total para vocês. Aí, fora isso, a gente tem a passagem já, a hospedagem e o ingresso, né? A entrada. Agora, tem os gastos extras. O que acontece? A questão do hotel é muito importante porque eu escolhi um hotel para ficar próximo dos parques justamente por deslocamento. Eu não queria alugar carro e o meu hotel também não oferecia transporte para a Disney, para nenhum dos parques. Então, o que me salvou e o que eu já tinha colocado na minha continha antes de ir era justamente o quanto que eu iria gastar com transporte. Que no caso eu usei muito Uber. Muito. E tem até um outro aplicativo lá também, que eu já logo me esqueci, se alguém lembrar, pode colocar aí pra mim. Tem um outro aplicativo lá também que funciona como Uber aqui pra gente no Brasil, que eu também usei bastante. Então, assim, se eu for colocar o que eu gastei nessa questão de transporte, para os 4 dias, eu gastei R$ 276 para os 4 dias, ida e volta dos parques, tá? Quando eu cheguei no aeroporto, no primeiro dia, eu já fui direto pro Hollywood Studios. Eu cheguei no aeroporto e já fui direto para um parque, eu não quis ir pro hotel, e como eu fiz um voo doméstico, eu não pude levar mala, porque senão eu ia ter que pagar essa mala extra. Então, eu cheguei só com a mochilinha para ficar os 7 dias lá, né? E sendo os 4 dias indo pra Disney. E essa mochilinha eu tive que levar pro parque. E quando eu cheguei lá, eu fui informada de que eu não poderia entrar com o pau de selfie. Eu tava com o pau de selfie e a Jéssica não viu isso antes. Então, eu paguei o armário. Aí, esse armário tem vários tamanhos. Tem pequeno, médio e grande. A minha mochila era grande. Era uma mochila de camping enorme. Então, eu gastei $50 para me guardar a minha mochila nesse dia. Os itens. Porque se você chegar lá e você tem um item que não pode entrar, ou você joga fora, ou você vai ter que pagar o armário para você guardar. Então, os $50 que eu gastei na época foi R$172,50, tá? Fora que por dia, como eu não comia no hotel, eu comia nos parques, eu coloquei um valor simbólico de $50 por dia. Não que todo dia eu tenha gastado esses $50,
mas é um dinheiro que você tem que colocar na conta para você saber que você vai ter aquele dinheiro extra para você gastar no dia, tá? E esses $50, o que acontece? Como eu não queria ficar andando com muito dinheiro, eu comprei o que a gente chama de gift card, que a gente tem aqui. Eu comprei os gift cards e um da Mastercard e um Visa. Você vai em qualquer drogaria lá, você compra, você coloca o valor lá que você quer e você vai passar ele no débito normalmente. Lá é crédito, mas no caso é débito. E eu coloquei o dinheiro nesse cartão e você pode entrar no site e ver o que tem lá de saldo ainda, o que você gastou, enfim. Uma coisa que eu gastei também foi a Magic Band. O que é isso? A Magic Band é uma das maiores facilidades da Disney na vida. É uma pulseirinha, até tenho ela aqui ainda. É a pulseirinha da Disney. Essa pulseirinha você fica com ela 24 horas. É da entrada do parque até a saída. Por quê? Essa pulseirinha, com ela, tem os totens no parque, que para você entrar no parque, você só passa ela no totem e entrou. Ela é como se fosse o seu ingresso. Inclusive, você pode aliar o seu cartão de crédito a ela também, tudo isso pelo aplicativo da Disney. E tudo que você for comprar lá, que você for usar o cartão de crédito, você pode simplesmente só passar a pulseirinha Magic Band e pronto. Você não precisa ficar tirando cartão. Se você não comprar essa Magic Band, você vai ter que ficar com o seu bilhetinho. E se você sumir o seu ingresso, a sua entrada, é um problema, hein? Você vai perder um tempo, que você vai ter que ir no quiosque de informações para falar que você perdeu, enfim. Essa pulseirinha que eu usei para os 4 dias da Disney, ela foi $13, que foi o valor de R$ 44,85. Mas olha, vale a pena, facilita a vida demais, demais. Tá. No mais, foram gastos esporádicos que eu gastei lá. Coisas que eu não comprei presentes. Eu não comprei presentes, tá? Até porque em todos os parques eles te dão de brinde Ah, eu esqueci como é que fala isso, gente. Um negocinho que cola, assim. Ah, tipo, isso aqui, ó. Todos os parques eles te dão isso, tá? É de graça. É só você chegar lá no quiosque de informação e pedir, falar que é a sua primeira visita, first visit. Esse aqui, I'm celebrating. Aí eles vão e escrevem o seu nome aqui, ou congratulations. Aí tem um outro que vem happy birthday. Enfim, esse aqui você pode pegar quantos quiser. Na verdade, eles te dão quanto você quiser. Mas a gente não vai fazer esse papel de pegar 30 para levar de presente, né? Aí tem esse também, Happily Ever After. E mais uma coisa que eu gastei também foi um sorvete na pia do Mickey, que é no Magic Kingdom, que é famosíssimo. Todo mundo que vai lá tem que tomar esse sorvete do Mickey. É um sundae que vem no shortinho do Mickey. É tipo uma piazinha. Aí aqui vem tipo um banana split. Isso aqui foi $25, que foi tipo R$86,25. Bota um dinheiro num sundae, mas tudo bem. Bom, de acordo com todos os gastos que eu tive, colocando até o sorvete do Mickey, claro que alguma coisa, né, com certeza teve alguma variação, contando que a minha passagem foi de um voo já doméstico, né, eu já estava nos Estados Unidos, tudo isso para os 4 dias, na época, ficou R$4.334. Claro que se eu tivesse saído daqui do Brasil, seria no mínimo R$1.000 a mais. Mas assim, como um todo, os R$4.350 para os 4 dias. Mas assim, eu me diverti bastante, isso me transportando com Uber. E além disso, eu ainda coloquei nesse valor uma coisa que eu não falei, que foi o chip de internet. Como eu precisava ter internet o tempo todo, porque eu queria fazer live, eu queria mostrar para minha família, eu queria ligar para os meus amigos e mostrar que eu tava na Disney. Então eu gastei $50 também
tá incluso nesse valor, nesses 4.400, porque eu comprei um chip lá dos Estados Unidos, o T-Mobile. Mas tem vários outros, tem o Verizon. Inclusive, antes de você viajar, você pode receber o seu chip aqui no Brasil ainda. Tem empresas que já fazem isso. Eu particularmente achei interessante. Ter internet, porque eu precisava de Uber, eu precisava estar me comunicando. E além disso, outro gasto que eu tive antes de viajar foi um... Ai, como é que chama, gente? Esqueci o nome, olha que chique. Tipo assim, pra não deixar o celular descarregar, entendeu? Aquele dispositivo que a gente tem que ter. Então, eu comprei um daquilo. Tipo uma bateria extra. Pra eu não ficar sem carga no meu celular. Então, tipo assim, eu super, super considero isso interessantíssimo você gastar com isso. Tem que gravar as experiências, né, gente? Não tem como ficar sem isso. Mas assim, resumindo a pergunta. Quem que me perguntou? A Gigi, a Giovana, me mandou uma pergunta do gasto total médio, né? Com as atrações, passagem e hospedagem. Mas quem que perguntou? A Juliana. Juliana também mandou a pergunta do gasto total, mais ou menos, com viagem e hospedagem. Tá? Então, gente, resumindo, 4 dias que eu fui, ficou nessa faixa de R$4.400, com todas essas coisas que eu falei com vocês. O chip, o transporte, a alimentação. A alimentação, se você quiser gastar menos, é permitido entrar com alimentos no parque, tá? Bolacha, biscoito, mas não perecíveis. Então, se você não quiser gastar tanto dinheiro com isso, você também pode levar o seu biscoitinho, alguma coisa que você compra no supermercado. Você pode economizar muito com comida também, tá? Aí, às vezes, acontece alguma coisa, por exemplo, quando eu fui no Epcot, tava tendo um festival de cerveja artesanal e meti o pé na jaca, né? E daí aí teve um gasto extra que eu comprei a cerveja artesanal que não era barata, enfim, sempre vai ter uma coisinha que você vai compensar por outra, tá? Então, respondendo a pergunta das meninas em questão de gasto médio, tá? Onde ficar hospedada, também já falei, a Giovana tinha perguntado, tá, Gi? Então, assim, você já sabe que tem várias opções agora, né? A Juliana tinha perguntado assim, a viagem e a hospedagem, quanto que fica mais ou menos? Então, Juliana, nesses 4 dias, se você for contar só a viagem e a hospedagem, vai estar o valor de 2.650. Lembrando que eu levei em consideração uma pessoa. Claro que não é que 2 pessoas indo, esse valor vai dobrar. Não é assim, porque a gente sabe que um hotel, por exemplo, ele não vai te cobrar o valor de 2 diárias, sendo que as 2 pessoas vão ficar no mesmo quarto. Então, assim, vai aumentar um pouco conforme aumenta o número de pessoas, mas não é algo também exorbitante. Eu acho que o que pesa mais são realmente os ingressos, as entradas dos parques, tá? Inclusive, quanto mais pessoas for em questão de transporte, por exemplo, você pode dividir a alimentação. Então, assim, depende. Tudo tem que ser bem planejado, tá? Outra pergunta aqui. A Renata também tinha perguntado dos hotéis, se tem hotéis perto do parque mais em conta, né? Eu já tinha falado que tem sim. A questão de... Ela perguntou aqui quanto levar em dinheiro, por exemplo. Na minha experiência, igual eu tinha falado, eu levei $50 extras por dia na minha carteira, para alguma urgência, alguma coisa que acontecesse. Então, eu deixava todo dia esses $50. O Fê, o atendimento é maravilhoso. É maravilhoso. Os parques realmente são super limpos, tá? Inclusive, os funcionários, eles têm os crachazinhos deles com as bandeirinhas dos idiomas que eles falam. Então, é muito comum a gente encontrar gente que fala espanhol. Por mais que você não sabe falar inglês, não vai ter problema nenhum. Porque alguém em espanhol, se você falar bem devagar, a pessoa vai entender tranquilamente. E a gente sabe que o maior público da Disney é sul-americano.
Então, muito, muito, muito brasileiro vai visitar a Disney todos os anos. Então, eles já estão preparados para isso, para receber falantes, né, de português, quem fala português, tá? Legal. Uma outra pergunta aqui veio do Matheus. Matheus, sua vez. O Matheus me mandou que ele queria saber mais sobre o Animal Kingdom. Então, o Animal Kingdom, ele não é um parque tão grande como comparado com o Hollywood Studios e com o Magic Kingdom. Só que é um parque bem aconchegante, assim. É uma coisa mais... Você experiencia mais a natureza, inclusive projetos ligados à natureza, ecologia, preservação ambiental, da Disney, tá? É um parque que não tem muitos brinquedos em si, montanha-russa, essas coisas, igual tem o Magic Kingdom, por exemplo. Mas é um parque super aconchegante, eu super gostei de visitar. É bem bacana. E eles têm uma nova área lá do Avatar, do filme Avatar. Ei, prima! E ficou super bacana. Ficou super bacana. Então, assim, tem vários ambientes que vale super a pena, assim. Eles super retratam outros países, sabe? Africanos. É um rolê mais africano. Inclusive, eles têm um safari lá, que é super bacana. E eu aconselho ir no mínimo 2 vezes. Uma de manhã e uma à noite. Porque alguns animais são mais ativos à noite, então eles vão estar acordados à noite. E outros de manhã. Então, você consegue ver todos os animais durante o safari, que é super interessante. E tem uma montanha-russa lá, também, a montanha-russa Everest, que é super massa de ir. Mas o que mais dá fila lá no Animal Kingdom é o Flight of Passage, que é justamente a atração na parte do parque do Avatar, direcionada para o Avatar. Esse Flight of Passage é um brinquedo que, tipo assim, você fica numa cadeira e parece que você tá voando, sabe? Tem um telão, assim, dá uma sensação de que você tá realmente voando, assim. É muito massa. Só que essa atração, ela chega a ter mais de 1 hora de espera na fila. Então, eu vou estar falando como burlar essas filas aí daqui a pouco. Tá, aí agora eu vou pra Luana. A Luana me mandou como funcionam os parques e os hotéis. Os hotéis eu já expliquei mais ou menos como é que funciona, mas agora eu vou estar falando sobre os parques em si, tá? Os parques, o que acontece? O ideal é chegou cedo, saiu tarde. Isso é básico, chegou cedo, saiu tarde. Então, assim, e você tem que direcionar como que você vai andar naquele parque durante o dia. Geralmente os parques todos, eles são, como é que eu vou te falar? Eles são em formato de roda, sempre tem uma parte central, certo? Então, você decide se você vai fazer aquele parque no sentido horário ou no sentido anti-horário, para você não perder tempo. Só que o importante de saber na Disney é que algumas atrações, elas são mais procuradas que outras. Então, o que acontece? Quando você chega no parque, o ideal é você literalmente sair correndo para ir naquela primeira montanha-russa que você sabe que chega a ficar 2 horas de espera. E eu pesquisei, antes de ir, eu pesquisei em cada um dos parques as atrações mais procuradas, e tudo isso você consegue ver no aplicativo da Disney. Quando você entra lá, tem todos os parques, o mapa dos parques, e tem o tempo lá de cada atração, quanto tempo que tá a fila para ir naquela atração. E tem uma coisa da Disney que chama Fast Pass. O Fast Pass é o seguinte: cada pessoa, para cada parque, cada dia, tem o direito a marcar 3 Fast Pass, tá? 3 Fast Pass. Aí, quando você tá lá no parque, você já usou os seus 3 Fast Pass, você pode marcar o seu 4º Fast Pass. Se você usou o 4º, você pode marcar o 5º. E assim vai. O que é esse Fast Pass? Ele te dá o direito a furar a fila. Ele é o fura-fila da Disney. Então, vai ter a entrada principal e vai ter a outra fila Fast Pass. Aí, no aplicativo da Disney, quando você linka o seu ingresso
com o seu CPF, vai te dar a opção. Para quem vai ficar nos resorts, eles podem fazer isso 60 dias antes. Para o público em geral, que vai ficar em outros hotéis, pode fazer isso 30 dias antes. Porque o que acontece? Acaba rápido, gente. Acaba muito rápido. Então, assim, por exemplo, eu quero ir numa montanha russa, eu quero ir no Avatar, lá no Animal Kingdom. Tal dia, tal hora. Às vezes, quando eu vou marcar lá, já não tem mais como eu marcar Fast Pass, porque quem é cliente que vai ficar num resort da Disney já marcou com antecedência. Então, a pessoa já entrou na minha frente. Só que o que acontece? O legal é você estar sempre olhando, porque às vezes a pessoa ela mudou de ideia, ela decidiu marcar para alguma outra atração que ela quer ir com uma outra pessoa, com a família, aí aquele espaço abre para você. O legal é você não marcar Fast Pass para as primeiras horas da manhã, as primeiras horas de abertura do parque. Por quê? Muita gente vai chegar um pouquinho mais tarde, então aquela atração ainda não vai estar com uma fila tão grande. Então, se você perder ali uns 15, 20, meia hora, tudo bem. Porque depois, quando a fila tiver 1 hora, você vai ter o Fast Pass para você passar naquele horário. Você não vai ter que ficar 1 hora esperando aquele brinquedo. Entendeu? Aí você usa o seu Fast Pass. Tem alguns parques aqui que, por exemplo, algumas atrações, elas são muito procuradas. Então, é legal você saber em qual das atrações você marcar um Fast Pass. No Magic Kingdom, por exemplo, tem a Montanha dos Sete Anões. Essa Montanha dos Sete Anões, ela é uma das atrações mais procuradas. Eu lembro que às 5 horas da tarde, a fila tava 1 hora e 45 minutos para ir nessa montanha russa. Só que eu, mera mortal, que já tinha feito as minhas pesquisas antes de viajar, o que a Jéssica fez? Eu fui uma das primeiras a chegar no portão, já tava lá antes de abrir. Na hora que abriu, eu saí correndo pra montanha russa. Então, eu fiquei 10 minutos na fila da montanha russa dos Sete Anões. E quando foi 2 horas da tarde, eu tinha marcado meu Fast Pass pra ir na montanha. E eu fui na montanha de novo e a fila já estava 1 hora e 15 minutos. E eu furei a fila com o Fast Pass. Então, assim, essas pesquisas que você tem que fazer antes de viajar para você aproveitar o máximo que tem no parque. No mais, assim, tem várias outras coisinhas, sabe? Igual, eles oferecem almoço no castelo do Magic Kingdom, se você quiser pagar por isso. Para crianças tem o dia de princesa, tem N coisas. Mas o mais importante de tudo, acho que é que, além de toda a programação da viagem, mas a questão do se preparar para o parque também é muito importante. Porque senão, você chega lá e você não consegue aproveitar tudo. Mesmo eu me planejando, muita coisa eu deixei de ver, infelizmente. Porque além das atrações, tem shows o tempo todo. Então, o aplicativo da Disney, por que é importante você estar com a internet? Porque a todo momento o aplicativo te fala onde que tá tendo show, onde que o Pateta vai aparecer, onde que o Mickey vai aparecer, sabe? E o Mickey, gente, é uma outra coisa que eu super sugiro. Se você quiser tirar uma foto com o Mickey, eu super sugiro de você fazer um Fast Pass. Tem como fazer um Fast Pass para tirar foto com o Mickey também. Porque a fila, assim, é exorbitante para tirar foto com o Mickey. Ele é super requisitado. Então, super vale a pena. E você acompanhando ali durante o dia o aplicativo, você vai ver, né, onde que o Mickey vai aparecer, em qual parque que ele tá aparecendo para tirar foto, onde que tá tendo shows, as apresentações, né? Quando que vai começar as apresentações, tem as paradas na frente do castelo, que é super importante, é super legal de ver, uma experiência super bacana. E o parque, como eles são muito grandes, às vezes você vai estar muito longe de onde é aquele evento, de onde que vai acontecer, por exemplo, a apresentação da Bela e a Fera no Hollywood Studios. Então, se você estiver no outro lado do parque, você vai gastar um tempão para chegar lá. Entendeu? Tem uma apresentação também do Rei Leão no Animal Kingdom, que é linda, é maravilhosa e a fila é enorme. Então, algumas dessas atrações elas não marcam Fast Pass. Então,
assim, realmente você tem que ficar ligada no aplicativo o tempo todo para você saber o que tá acontecendo e onde tá acontecendo. Tá? No mais, teve uma outra coisa aqui também. A Gi me perguntou em questão de documentação necessária para viagem. A documentação é basicamente ter o passaporte, o visto de turista para ir para Disney, e quem tá com criança que não é seu filho e tudo mais, você tem que ter uma documentação, um atestado, atestando que aquela criança teve autorização para estar viajando com vocês e tudo mais, tá? Mas no mais, gente, é isso, né? O que eu tenho a acrescentar é que, assim, a experiência de viajar para Disney realmente é muito enriquecedora, mas, assim, pesquisem ao máximo, sabe? Em questão de valor, para não gastar muito, é totalmente possível ir sem gastar muito, sabe? Mas o interessante é saber como, não só a viagem em si, mas saber também como aproveitar o parque ao máximo, né? Até porque também tem, até o encerramento, tem o show, cada parque tem o seu show de encerramento. Então, assim, é muito interessante ver. E no Magic Kingdom, especialmente, o show de encerramento é mais de 1 hora. E se você ficar muito longe do castelo, fica ruim. Porque aí fica um pai na frente com a criança no ombro, aí te impede de ver. Enfim, você tem que realmente se programar também para a experiência pro dia no parque. Em questão de alimentação, essas coisas, é super possível gastar pouco. Lá, por exemplo, é o país do fast food, né, gente? Então, assim, um combo com batata frita, Coca-Cola e tudo mais, ele sai a $18. Então você consegue fazer no mínimo umas 2 refeições tranquilos, você ainda consegue tomar um sorvete, você leva a sua garrafinha de água, você consegue refilar a água lá, e é super, super importante isso. Mas no mais, eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês tiverem alguma pergunta também, pode mandar pra mim, que vai ser o maior prazer ajudar vocês, tá? Eu só queria dividir um pouquinho como é que era essa experiência, como é que foi a questão da programação em si e como é que funcionam as coisas lá, um pouquinho, tá? É isso aí, gente. Muito obrigada por todo mundo que tava aí, obrigada, Godinha, obrigada a todo mundo. Vou salvar esse vídeo aqui também, pra quem quiser ver depois, quem não pôde assistir agora, tá? Obrigada a todo mundo. Beijo, beijo, gente. Sucesso. Tchau, Fê, obrigada por estar aqui, a Gigi, a Carol, Godinha, todo mundo. O Gabriel também, não vai esquecer ninguém não, então vou levar xingo depois. Tchau, gente.